Salve galera do sexto ano, olha eu aqui de novo. Boa tarde, quase boa noite para vocês. Gravando esse vídeo, está começando a escurecer aqui, mais ou menos umas 6 horas da tarde. E o vídeo hoje vai ser curtinho também, que é sobre o conteúdo aí da nossa apostila do dia 18 de maio. Mais precisamente conteúdo das páginas 19 e 20, que é sobre o Código de Hammurabi, né? Bom, vamos fazer uma breve recapitulação, né, da semana passada. Falar aqui, né, vocês viram na semana passada nós falamos da Mesopotâmia, né? Mesopotâmia, como o nome dela já diz, né, Mesopotâmia, mesos entre pótamos, rios. Ela é uma área entre dois rios, os rios Tigre e Eufrates. Boa parte dela está localizada no hoje atual Iraque. Hoje atual foi ótimo, né? Foi mal, galera. Relevem aí. No atual Iraque. E ela é uma área de grande importância para a nossa história, né? Essa área lá, que fica entre esses dois rios, é uma área extremamente fértil. Como eu já falei para vocês, né, em aulas anteriores. Eu sempre esqueço onde é que é a câmera. Ah, é para cá. Como eu já falei para vocês em aulas anteriores, os rios eles têm uma importância fundamental por serem uma fonte de água potável constante, né? E com essa questão das terras ao redor do rio normalmente serem férteis, né? Ou seja, são aquelas que vão conseguir receber plantio, seja para alimentação da própria população que vai viver lá, como também até para os animais que eles vão criar, que eventualmente vão servir de comida para eles também, né? Então, os rios são de grande importância na nossa história, né? Tanto é que não é à toa que as primeiras civilizações, as grandes civilizações, os primeiros grandes grupos humanos do planeta, né, são chamados de civilizações hidráulicas, né? Que aí você tem aí, não só a Mesopotâmia, você tem o Egito Antigo, você tem a China, você tem a Índia, você tem exemplos aí também em outros lugares da África, né? Para quem não sabe, Egito é na África, né? Como por exemplo os Núbios, o reino de Kush, que fica ali próximo das regiões que hoje são Somália e Etiópia. Então, gente, várias grandes civilizações surgiram na beira desses rios, né? Por conta disso, de serem uma fonte constante de água potável, um lugar de terra agricultável, e um ponto-chave para elas se desenvolverem vai ser saber canalizar esses rios de forma a conseguir levar suas plantações, né? E armazenar também a comida, né, que eles produzirem, né? Inclusive, um outro nome que dava muito na minha época eram civilizações que produziam excedente, né? Que tinham excedente de produção. O que é excedente? Basicamente sobra. Mas não sobra no sentido de ser algo inútil, descartável. Quer dizer que elas conseguiam produzir mais do que elas precisavam, então sempre sobrava alguma coisa para ser estocado para o futuro. Isso que vai ser o ponto-chave para as civilizações crescerem tanto, né, como essas aqui que eu falei para vocês, e todas essas em beira de rio, né? Você não consegue falar nem do Egito, eu acredito também que do reino de Kush da Núbia, sem falar do Rio Nilo, um dos maiores rios do planeta, um rio que ele corta ali o norte da África, né? Não por um acaso, ele passa no meio de um deserto e tem vários oásis ao redor dele. Então, você não consegue falar de Egito e de norte da África sem falar de Rio Nilo. Você não consegue falar de... Desculpa. Você não consegue falar de China sem falar dos rios vermelho, amarelo e azul. São os três grandes rios lá da China. Não consegue falar de Índia sem falar de Rio Ganges.
E você não vai falar de Mesopotâmia, pelo próprio nome, né? Sem falar de Rio Tigre e de Rio Eufrates, né? E como a gente viu, essa civilização lá, esses grupos cresceram, conseguiram fazer grandes construções. Aquela área, por ser muito fértil, trouxe vários povos vindo de outras áreas, como por exemplo a Armênia, que é relativamente ali próximo, né, próximo da Turquia. A Armênia é um país ali que é quase que um pé na Europa, o outro na Ásia, nos arredores da Turquia. A Turquia é um país que é literalmente um pé na Ásia, outro na Europa, né? Essa área do Rio Tigre e Eufrates, a gente está falando de Ásia, não Ásia ali, direção para Japão, China, etc. Isso aí é outra parte da Ásia. A gente está falando de uma parte da Ásia que não por um acaso tem o nome de Oriente Próximo, né? Porque é uma área um pouco mais próxima da Europa, né? Essa área mais próxima da Europa, que a gente chama de Oriente Próximo, Oriente Médio, fica ali na área do Mediterrâneo, né? E Turquia está nessa área aí, e esse pedaço aí da Península Árabe, pedaço ali do Iraque, do Irã, Israel, Síria, Líbano, tudo isso faz parte do Oriente Próximo, do dito Oriente Próximo, né? Então a Mesopotâmia, vocês vão ter vários povos migrando para lá, se estabelecendo, né? Esses povos vão tirar dentro de suas possibilidades de melhor proveito, né, da fertilidade da área, da irrigação, e vão crescer, né? Um desses povos que estão falando aí, né, na postilha aí, né, são os caldeus, sumérios, os amoritas, acácios, assírios e por aí vai, né? Que eles vão fazer cidades, estados, que algumas reinos, outras impérios, né, que são impérios que são áreas que vão querer se expandir e pegar outros reinos, né? E nesse aí um cara que ele vai se destacar muito, que ele é considerado fundador do primeiro Império Babilônico, é o grande Hammurabi. O Hammurabi, que foi um rei que ele reinou ali no século XVIII a.C., né? Entre 1792 e 1750 a.C. E o Hammurabi, galera, a grande realização dele, que vai ficar conhecida, que é o Código de Hammurabi. O que é um código? O código não é só aquela parada que você quer ocultar uma mensagem, não. A palavra código, ela quer dizer um conjunto de leis, tá? Não quer dizer que você não tivesse lei nenhuma antes do Hammurabi, não. Qualquer grupo humano com... não importa o tamanho, sempre estabelece regras de convivência. Essas regras você pode entender como sendo leis, né? Só que nem todas elas são escritas, né? Tá? Inclusive, outra grande realização da Mesopotâmia foi a invenção da primeira forma de escrita que se tem notícia, né? Que é a escrita cuneiforme, que nós falamos na aula passada. Então, gente, o Hammurabi, ele vai ser responsável por criar esse código que vai ser o primeiro código escrito da história, tá? Você havia leis, só que o que acontece? O Hammurabi, à medida que ele vai conquistando outros reinos, o império dele vai crescendo, ele vai chegar e falar, caraca, aí como é que eu vou botar esse povo todo na linha? Bora escrever isso. Bora escrever, que se não tá ruim, que se tá lá gravado, se alguém quiser constatar, tá ali, escrito lá, pega a placa de argila, vamos olhar lá o que tá escrito, e pronto, acabou. E foi assim que ele fez. Ele pegou leis que já vinham passando de boca em boca, né? Que em direito tem até um termo para isso que a gente chama de direito consuetudinário. O que é o direito consuetudinário? É um direito baseado no costume e transmitido oralmente, né? Pela tradição. É diferente desse direito aqui que a gente está falando, que é um direito escrito. O Hammurabi vai ser o primeiro a criar esse direito escrito. E isso vai ser muito importante, galera, que é o que eu falei. Aquela velha história, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar aí daquela expressão, palavras o vento leva, né? Parece que o Hammurabi, uns quase 4.000 anos atrás, ele
teve essa noção e pensou, bom, é muita gente, a gente tem que organizar isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso aqui que todo mundo diz, vamos juntar, escrever isso tudo e pronto. Agora, galera, temos que fazer algumas ressalvas aqui, né? A gente está falando de uma civilização de quase 4.000 anos atrás. Então muita coisa era diferente. Principalmente o acesso à escrita, né? O acesso à escrita, nessa época, ele era muito restrito. Ficava restrito à nobreza, a alguns funcionários do governo e aos sacerdotes, né? Então, assim, por mais que fosse um grande avanço, não era algo exatamente de domínio de toda a população. É diferente de hoje em dia, que se você está aí com o teu celular me vendo, né? Se você quiser, você pode chegar, abrir o Google lá, você não precisa nem digitar, liga teu microfone e fala lá, Constituição de 1988. Pá! Ele vai te dar um link, você vai baixar, vai ter no teu celular a lei principal do país. Mesma coisa eu chegar para você e falar assim, olha, lei tal, proíbe você usar celular em sala de aula. Você vai, fala, olha lá no teu celular e professor. Então chega a dizer, não, peraí, professor. Aqui está dizendo que tem essa e essa exceção. Então, meus caros, hoje em dia a gente tem um acesso à informação muito maior do que naquela época, né? Então, gente, a gente tem que ver esse lado também. Por mais que fosse um grande avanço, era uma parada que ainda estava muito restrita, que não era todo mundo que ia conseguir ter acesso a interpretar. Beleza? É bem diferente de hoje em dia. Por mais que hoje em dia, em certos casos, você precisa também de um especialista, que é o advogado, né? O advogado, ele é o profissional que vai saber fazer a interpretação direita da lei, mas a gente ainda tem um acesso, pelo menos ao texto da lei, até mesmo para ver se o advogado não está fazendo besteira, né? Desculpa, estou falando com vocês, estou mexendo aqui. A gente tem um acesso muito mais fácil, diferente daquela época, né? Até porque por mais às vezes que você pudesse, sei lá, professor, guardava a cópia principal lá com ele e tirava várias cópias e espalhava pelo império. Tá, beleza, nem todo mundo sabia ler. Pelo contrário, quase ninguém sabia ler. Então ficava também mais difícil isso. Outra coisa, galera, que a gente tem que parar para ver aqui é o seguinte. O Marduk, desculpa, eu tô lendo aqui Marduk, tô misturando aqui. O Hammurabi, assim como os outros monarcas da época dele, ele era um monarca teocrático. O que é um monarca teocrático? Monarca teocrático é aquele que ele se diz representante ou filho dos deuses ou do Deus. Você lembra aquele exemplo que eu dei para vocês, uma aula lá atrás, do Ramsés lá, para quem viu os 10 mandamentos, que o Ramsés virava lá e como ousa questionar o filho de Horus e Ísis? Como ousa questionar o Horus vivo? Como ousa questionar o filho de Osíris e Ísis? É Osíris e Ísis, não é Horus e Ísis. Então, isso é um exemplo de monarquia teocrática. O Egito era uma monarquia teocrática, uma monarquia que o faraó, ele era considerado um deus vivo. Estão me entendendo? Ele era considerado um representante dos deuses. Ok? Com o Hammurabi é a mesma coisa. Não por um acaso, se você der uma lidinha aqui na página 19, você vai ver aqui citações a vários deuses justificando a autoridade dele. Como se você dissesse assim, o seguinte, cara, você vai questionar mim, que fui escolhido pelos deuses? Se realmente quer comprar esse barulho, os deuses me escolheram. É mais ou menos isso, né? Tanto é que eu vou ler aqui um pedacinho para vocês aqui, né?
Página 19, quem quiser me acompanhar aqui, vamos lá. É claro, é importante... Deixa eu bater o telefone na cara de um aqui. Calma, que não era aluno, tá? Hidrate-se. Minha mamão, vamos lá. Quando Anu Sublime, o rei dos deuses, e Enlil, dono do destino do país, deram ao deus Marduk o poder supremo sobre todos os homens, e quando criaram a sublime Babel e a fizeram poderosa no universo, naquele dia Anu e Enlil pronunciaram meu nome para alegrar os homens, Hammurabi, o príncipe piedoso adorador dos deuses, para fazer justiça na terra, para eliminar o mal e o perverso, para que o forte não oprima o fraco, para como o sol levantar-se sobre o povo de cabelos negros e iluminar o país. Eu sou Hammurabi, aquele que acumula opulência e prosperidade, conquistador dos 4 cantos da terra, aquele que supriu seu povo com a água, aquele que amontoou riquezas para Anu estar, aquele que encheu de abundância os templos, que executou com exatidão os grandes ritos da deusa Estar, aquele que conhece a sabedoria, que aumenta as terras cultivadas, que enche os celeiros, aquele que procura pastagens e lugares de água, aquele que prende o inimigo, aquele que protege o povo na catástrofe. Eu sou o primeiro dos reis, aquele que dominou as regiões do Eufrates, aquele que salvou seus homens da desgraça, aquele que estabeleceu suas regras na Babel em paz, aquele cujas obras agradam a Estar, deusa do amor e da guerra, aquele que dirige os povos. Eu sou o rei forte, o sol da Babel, aquele que faz surgir a luz para o país de Sumer e Acade, o rei que traz obediência aos 4 cantos da terra, o protegido da deusa Estar. Quando Deus Marduk encarregou-me de fazer justiça aos povos, de ensinar o bom caminho ao país, eu estabeleci a verdade e o direito e promovi o bem-estar do povo. Então, galera, nesse documento que você está lendo aqui, né, isso aqui é um trecho do Código de Hammurabi, o Hammurabi está se colocando sempre como um representante dos deuses, como se a autoridade dele, os próprios deuses, tivessem falado: Hammurabi, vai lá, toma conta das nossas crianças aí. Tu é que vai botar ordem na casa e trazer prosperidade para eles. Basicamente isso. Ele se coloca como filho dos deuses, como representante escolhido pelos deuses, como alguém forte e justo, como alguém que traz prosperidade, que conquistou impérios e que traz justiça também. Isso aí, gente, é estratégia para ele afirmar a própria autoridade dele, para que não questionem a autoridade dele, tá? E isso a gente vai ver aí, vai ser normal em várias outras monarquias teocráticas, né? A monarquia teocrática, ela tem isso de característico e... Foi mal. A monarquia teocrática tem isso de característico, né? O rei, como ele é um representante dos deuses, ele está afirmando que, assim, se você questionar Deus, você está questionando poderes acima, né? Que ele representa. Então, é isso aí, como eu falei. E, gente, não pensem vocês que isso é só em povos politeístas, tá? Para quem não se lembra, ok? Politeístas é quem adora vários deuses. Exemplo, posso citar aqui o Hammurabi. Vocês olharem aqui na página 19, ele vem citando vários deuses ao longo do texto. E aqui do lado, sua esquerda aqui, ó, minha esquerda aqui, você tem aqui um checkbox vocabulário explicando um a um cada deus aí citado, tá? Ele não... E os mesopotâmicos, né, os povos da Mesopotâmia, né, sejam sumérios, acádios e por aí vai, e caldeus, eles não eram os únicos povos politeístas, né? Aliás, se a gente analisar aí, a gente vai ver ao longo do ano aí, aquela área ali do mar Mediterrâneo,
na antiguidade, a grande maioria dos povos eram politeístas, né? Aliás, não só no mar Mediterrâneo, né? Você chegar um pouquinho mais para baixo na África, você também vai ver algo parecido, né? Como eu falei aí, por exemplo, o pessoal do reino de Cush, da Núbia, que era ali na área da Somália e da Etiópia, eles adoravam os mesmos deuses do Egito e tal, já estavam até longe do Mediterrâneo, né? Já estavam quase chegando no Mar Vermelho, para ser mais sincero, né? Perto ali do Golfo da Somália já. E não só eles, você vai ver também, até posteriormente, né? Porque essa crença do politeísmo, ela não... Gente, assim, não é porque nós somos monoteístas, né? Outra lado da mão, monoteísta, que adora um único Deus. Não é porque nós, pelo menos eu acredito que a maioria de vocês, né, pode ser que tenha ateus ou até gente que seja de outras religiões que não sejam. Monoteísmo, ele não é a única religião que existe ou que já existiu. Mesmo hoje em dia você tem religiões que são politeístas. O shintoísmo, por exemplo, que é a religião oficial do Japão, ele é uma religião que é politeísta. Os iorubás, que são um povo que vivem ali próximo da costa da Guiné, vários deles vieram escravizados aqui no Brasil. Originalmente, né, hoje em dia meio complicado, porque a gente teve a colonização europeia, a entrada do cristianismo, você teve também a expansão dos povos árabes em direção à África, eles trouxeram o islamismo, ou seja, você teve outras religiões monoteístas chegando na África, né? Mas os iorubás originalmente, né, eles eram povos politeístas, né? O culto dos orixás, que hoje, que sobreviveu nas nossas religiões de matriz africana, saúde? Sobreviveu nas religiões de matriz africana e que é uma... e que está presente até hoje em dia, originalmente é um culto politeísta, né? Orixá quer dizer Deus da cabeça, né? A gente traduz como santo, né? Mas originalmente eles não tinham esse conceito de santo. Santo é um conceito católico. Isso você não tinha na religião original do Yorubá. E os Yorubás, originalmente, eles também viviam em cidades-estados e eles também viviam com monarquias teocráticas. Tá? Inclusive, quem se aprofundar, você vai ver que no culto dos orixás, quando você estuda as histórias dos orixás, né, muitos deles são reis de cidades. Né? Xangô, por exemplo, né, que é o orixá da justiça, né, ele é o Alafim, né, ou seja, ele é o rei da cidade de Oió. Oxóssi, que é o orixá da caça, ele é rei de Queto, outra cidade. Apesar dele ser irmão de Xangô. Os dois são irmãos, são três irmãos, Ogum, Xangô e Oxóssi. Os três filhos de Iemanjá e de Oxalá. Então, gente, o politeísmo, ele só assim, ele não deixou de existir, né? Quer dizer, não quer dizer que quem é de Umbanda é politeísta. Não, peraí, gente. Até porque Umbanda já é outra história. Eu estou dando um exemplo para vocês, né? Que a crença monoteísta, não é politeísta, não é exatamente algo em comum, não é exatamente algo que ficou num passado distante. Você existe remanescências, né? Ou seja, vestígios disso. Ou você tem religiões politeístas até hoje, e naquela área ali do Mediterrâneo, naquela época, na antiguidade, era a regra. Grande parte dos povos lá eram politeístas. Tá? A gente vai estudar vários deles aqui e vocês vão ver. Algumas exceções que a gente vai ver são os hebreus, né, que deram origem aos judeus, cuja religião deles nós herdamos. O cristianismo ele surgiu entre os judeus, e os judeus eles tinham uma religião politeísta, e os persas, que eles tiveram uma religião que influenciou muito a religião dos judeus, mas isso é spoiler. Então, galera, mas entendam, monarquia teocrática não é exclusividade
politeísmo, tá? Você pode muito bem dizer que as monarquias europeias da Idade Média e até mesmo o Império Romano, que o Império Romano ele só vai acabar de fato no final da Idade Média, eram monarquias teocráticas. O rei ele era escolhido por Deus. Mas na verdade foram duas famílias que entraram em guerra e uma venceu. Tá, beleza. Eles interpretaram a vitória de uma família como se fosse uma escolha de Deus. Não, Deus abençoou ele, por isso que ele venceu a guerra. Então, galera, monarquia teocrática não é nem exclusividade de antiguidade, nem exclusividade do Oriente e nem exclusividade do politeísmo. Você vai achar monarquias teocráticas em diversos períodos da história. Inclusive você tem monarquias teocráticas até hoje. Eu, por exemplo, eu não pensaria duas vezes em colocar a Arábia Saudita nessa lista. A Arábia Saudita é um país na Península Árabe governado pela família Saud, daí o nome saudita. Na prática funcionam assim, como uma monarquia teocrática muçulmana. O Irã também, ele é um regime um pouco diferente, ele é uma república teocrática. Ele é uma república, ou seja, você tem lá uma república presidencialista com um presidente, com o poder distribuído, porém você tem um conselho de sacerdotes, que é quem manda de fato lá, que é o conselho dos ayatolás. Então, ele é uma república teocrática de uma religião monoteísta. O Irã ele é um país muçulmano xiita. Tá? Xiita é uma das correntes do islamismo. Assim como o cristianismo tem diversas correntes, você tem católico, você tem evangélico, e por aí, e umbandista e por aí vai. O islamismo, né, que é a religião dos muçulmanos, o Islã, ele também tem diversas correntes. E as duas maiores delas são xiitas e sunitas. Os xiitas é quem mandam no Irã. Então, gente, monarquia teocrática não é exclusividade do politeísmo. Você tem você tem monarquias teocráticas que se apoiam em religiões monoteístas. Não é exclusividade daquela região do Mediterrâneo e do Oriente Médio, você tem em outras partes do planeta, e nem é exclusividade da antiguidade, porque você tem países até hoje que têm monarquias teocráticas e em cantos diferentes. Bom, pessoal, por hoje foi só. Já coloquei o exercício na página de atividades, só que agora está com uma mecânica um pouquinho diferente. Vocês, em vez de preencherem lá direto, vocês vão baixar o arquivo, preencher no computador ou no celular de vocês, depois vocês sobem o arquivo de novo. Quem não conseguir subir, por favor, envia para mim por e-mail em anexo, tá? Então, mas já está lá, mural de atividades lá, quer dizer, na aba de atividades, o exercício para fazer. Cuidem-se uns dos outros. Abraço e até a próxima. Tchau.